Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje eu vou estar passando para vocês um guia prático de como voltar a amar os jogos. Você já se pegou olhando para sua biblioteca de jogos na Steam ou na Epic e pensando para onde foi aquele frio na barriga em começar um jogo novo? Aquela importância que tinha a gente poder jogar esses jogos que eram lançamentos, novidades ou revolucionários de alguma forma. Bom, se isso está acontecendo com você, fica tranquilo que isso é mais comum do que você pensa. E vamos dar uma introdução bem bacana da história dos videogames e do porquê será que ele é tão importante hoje para você. Para muitos homens que cresceram nos anos 90, o videogame é mais do que apenas um passatempo. É uma parte significativa da nossa formação, das memórias e até da forma como entendemos o mundo. Aqui estão algumas razões pelas quais isso acontece. A era de ouro dos videogames. Os anos 90 foram marcados pelo auge da evolução dos videogames. Tivemos o salto das gerações 2D para o 3D, com consoles como Super Nintendo, Sega Mega Drive, Nintendo 64 e o primeiro PlayStation. Foi uma época de revoluções gráficas, narrativas e tecnológicas que moldaram a indústria como conhecemos hoje. Vivenciar essas mudanças foi como assistir a história sendo feita e fazer parte dela. Laços de amizade, conexões e nostalgia. Videogames eram um ponto de encontro para amigos. Jogar multiplayer no mesmo sofá, compartilhar dicas de jogos difíceis e até fitas na locadora do bairro criaram momentos de conexão únicos. Agora o futuro chegou. Entre 2010 e 2025, nós crescemos. A relação desses homens dos anos 90 com videogames e setups vai muito além de um simples hobby. É uma conexão emocional. De uma forma de identidade que a gente carrega, desde a infância. Aqui estão algumas reflexões sobre por que isso ainda é tão importante e como a falta de ânimo pode pesar. O videogame como refúgio. A vida adulta vem com uma carga imensa, responsabilidades, trabalhos, conta, família. O videogame para muitos é um refúgio emocional. É o momento em que podem escapar das pressões, nos desligar um pouco do mundo real e mergulhar em algo que oferece controle, diversão e liberdade. Montar um setup ou comprar novos jogos é como criar esse espaço seguro, onde a vida pode ser um pouco mais leve. Quando o homem compra um console, um jogo ou monta um PC, ele não está apenas adquirindo algo material, está resgatando memórias e sentimentos de uma época em que as preocupações eram menores e a felicidade parecia mais acessível. Esse é o processo profundamente emocional e o hobby se torna uma maneira de manter viva aquela criança interior que todos nós temos. A busca por identidade e realização pessoal. No mundo adulto, muitos homens enfrentam a sensação de que sua identidade está sendo apagada pelas obrigações. O setup perfeito, aquele jogo desejado, são maneiras de reafirmar quem eles são, o que amam e o que nos faz únicos. É um espaço onde podemos ser criativos, desafiados e ao mesmo tempo encontrar realização. Infelizmente, as pressões do trabalho, expectativas sociais e até problemas de saúde, como ansiedade, entre outros, acabam drenando o ânimo que essas pessoas precisam para aproveitar seus hobbies. A falta de tempo. Quando todas as horas parecem consumidas por compromissos, é difícil justificar gastar tempo em jogos. A culpa. Muitos de nós nos sentimos culpados por dedicar tempo ao videogame ao invés de cumprir obrigações ou estar com a família. Falta de energia emocional. Mesmo que amem os games, a exaustão mental pode tornar difícil iniciar ou aproveitar a partida. Por que é tão triste? Porque os videogames representam um pedaço nosso que está sendo deixado de lado. Para muitos, abandonar esse hobby não é apenas perder diversão, mas desconectar-se de quem éramos. Das noites jogando até tarde, dos momentos de conquista, e um boss difícil, uma fase difícil, das amizades formadas jogando,
Essa perda pode ser sentida como uma pequena derrota pessoal, algo que vai minando a alegria e o senso de identidade. Como reacender esse ânimo? Como voltar a amar os jogos? E aqui vai algumas dicas que não precisam ser usadas só para o momento de jogo, mas sim para a sua vida. Porque se você tiver com uma vida bagunçada, eu acho que nenhum hobby que você se propõe a fazer vai realmente te trazer bons resultados. Então não vou enrolar muito, vamos lá para os conselhos dessa lista de ouro que eu fiz para vocês. A primeira é: reconheça ali as suas qualidades, as coisas que você faz bem. E muito provavelmente jogar pode ser uma delas. Isso seria muito bom. Estabeleça limites saudáveis. Lembra, você é o adulto agora. Você tem que colocar os limites do que é bom para você ou não. Horas de jogatina às vezes pode não ser bom. Você sabe disso. Assim como uma cadeira ruim, por exemplo, pode não ser bom. Você pode resolver essas coisas com um pouco mais de autocuidado. Cuidar do seu corpo e da sua mente também é muito importante. Então lembra sempre de exercitar o seu cérebro para você estar com ele bem na hora que você for fazer as coisas da sua vida. Leia mais, faça exercícios físicos, tudo isso pode mudar o jogo. Reavalie as suas crenças. Coisas que você achava que não eram bem o seu estilo, não combinavam com você, talvez hoje podem ser sim. Talvez você tenha mudado, esteja na hora de se conhecer de novo. Essa aqui é muito importante. Se trate como você trataria um amigo. Lembra de se perguntar com gentileza coisas que você queira proporcionar para você. Por exemplo, foi uma realização enorme poder comprar o meu primeiro videogame. Meus pais não tinham essa condição, então meio que hoje o fato de jogar é algo que faz as pazes com aquela criança que sonhou tanto quando era mais novo e não trabalhava, não podia ter as coisas, para o adulto que hoje pode realizar. Então eu sinto como se eu estivesse agradando, sendo gentil com aquela criança que não podia hoje em dia, fazendo essas coisas agora que eu tenho condição. Comprando um setup gamer, comprando um videogame, enfim. Isso é muito importante. Você deve se perguntar o que você gostaria de fazer, da mesma forma como você perguntaria para um amigo, tentando ser extremamente gentil consigo mesmo quando você for fazer essa pergunta. E se por acaso for jogar, se pergunte: e você aceita um refrigerante, um suco ou uma batatinha, alguma besteira enquanto você joga? Você vai ver que você vai começar a ter a sensação de recompensa muito maior por estar ali naquele momento, dedicando aquele tempo para jogar. Outra coisa, evite comparações em ambientes tóxicos, tá? Se você tá naquele jogo multiplayer que você sai esgotado, sem energia nenhuma depois de uma partida, ou depois de uma noite jogando várias partidas, talvez seja a hora de você mudar esse ambiente, sair dali e realmente procurar algo que tenha um ambiente diferente, um retorno energético diferente. A ambiência muda tudo, isso não é sobre jogos. Construa uma rotina. Rotina vai ajudar muito para qualquer coisa que você queira fazer na vida. E realmente colocar um momento da semana em que você sabe que todas as semanas você vai estar jogando daquele horário até aquele horário, muda tudo. E é muito poderoso para você poder desfrutar de uma melhor experiência de como jogar sem se sentir cansado, sabe? Uma das dicas mais importantes é cercar-se de boas pessoas, mas aqui é quando você está num ambiente mais multiplayer, porque esse exemplo do jogo, por exemplo, de momentos em que a gente está jogando, ele geralmente é um momento mais solitário e é muito importante. Mas se você for jogar online,
talvez o que eu recomendo é jogue com as mesmas pessoas, seja criterioso com quem você vai doar aquele tempo. Eu sei o quanto é ruim quando a gente está jogando com os nossos amigos e entra aquela pessoa que a gente não conhece, que não tem a mesma vibe que a gente, não tem a mesma idade, não tem os mesmos assuntos, e é um ambiente totalmente esquisito que fica, pois qualquer ponta solta já é motivo para gerar um ambiente de competição desnecessário. Competição e julgamento. Então, isso é algo que a gente não pode deixar acontecer no nosso momento de jogo, porque ele vai tornar aquilo algo realmente cansativo, e a gente já tem que lidar com todas essas merdas tóxicas na vida real. Então, o momento em que você tá sozinho é justamente para você se desintoxicar e descansar de tudo isso. E a outra e mais importante dica seria: se permita ir em direção ao que você quer mudar em você aos poucos, crescer aos poucos, se tornar bom em determinado jogo aos poucos. Não se cobre tanto para na primeira vez que você jogar um jogo você tem que ser bom. Às vezes desistir de um jogo porque você não é tão bom nele é burrice. Se permita errar, se permita aprender e se divertir com o processo de aprender. E se permita que esse seja um processo demorado, não tem que ser no tempo que você quer. Por exemplo, eu sempre fui muito ruim no The Witcher e até hoje eu sou muito ruim. E eu vejo que eu não preciso aprender do dia para noite aquelas dinâmicas do jogo ou melhorar naquilo. Por exemplo, eu sou bom em Souls-like, não sei porquê. Enfim, isso tem que ser um exemplo de experiência própria sua, mas você às vezes perde muitas oportunidades por querer apressar demais as coisas. Lembre que esse processo tem que ser um processo divertido. Antes de encerrar, deixa eu compartilhar umas dicas de ouro com você. Essas são sacadas práticas que me ajudaram a reacender aquela paixão pelos games. Anota aí. Os jogos que você amava podem não ser os mesmos que você curte agora. E tá tudo bem. Seus gostos mudam, assim como os seus motivos para jogar. Aceita essa evolução e, se der saudade, revisite aquele clássico que marcou sua vida. Transforme o ato de jogar em um ritual especial. Ajuste o ambiente, pega um lanche, deixa o celular de lado, mergulhe no universo do game. Uma boa experiência de jogo começa com um espaço bem preparado. Sabe aquele jogo que você sempre ignorou por achar que não era seu estilo? Pode ser exatamente o que vai te surpreender. Tenta um RPG se nunca jogou um. Ou explora indies, eles são cheios de ideias frescas que podem te reconectar com o que você ama nos games. Às vezes, a gente joga só para completar desafios ou ficar no topo do ranking. Mas que tal jogar sem compromisso, só pelo prazer? Explora um mundo aberto sem pressa, curtir a trilha sonora, até rir de uns bugs engraçados. A graça tá no caminho, não só na vitória. Conexões fazem os jogos ainda melhores. Chama seus amigos para um co-op ou entre em uma comunidade online para trocar ideias. A história que você cria junto com os outros jogadores podem ser tão boas quanto o jogo em si, ou até melhores. Então, galera, o segredo é se reconectar com aquilo que faz você sorrir enquanto joga. E lembre-se, não existe um jeito certo ou errado de amar videogames, só o seu jeito. Se essas dicas te ajudaram, me conta nos comentários, porque eu quero saber como você redescobriu essa paixão por jogar, mesmo depois da massacrante vida adulta. Agora, vai lá e aperta o start nessa jornada. Valeu e até o próximo vídeo. Te vejo lá então.